Vamos abrir nossas Bíblias em João. Versículo 7 ao versículo 14. João 14, do versículo 7 até o versículo 14. Vou ler da tradução da tela, que a minha é um pouquinho diferente. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora os conheceis e tendes o visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta? Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é o que faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, esse é o versículo aqui principal. Na verdade, vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Senhor Deus, amado Pai, pedimos nesse momento que o Senhor acrescente, Pai, as suas bênçãos através da Tua palavra, Pai. Fale em nosso meio. Pedimos tudo isso no Seu nome santo, Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem-vos assentar. Toda vez que eu venho falar algo aos irmãos, eu busco me consagrar, tirar um dia mais separado, assim. E esse tema, o título é Raízes. Você pergunta, João, mas o que tem a ver com o que a gente leu? Você leu que tem que crer no nome, identificar o Pai que está em Jesus. Vou dizer para você ficar atento à pregação. Amém? Peço que você me ajude pontuando o seu amém, seu glória a Deus. Amém. Obrigado, irmão Sudimar. Lembro agora daquele testemunho daquela pequena jovem que tinha câncer ali naqueles dias do irmão Brana e não tinha voz. E ela precisava ser curada. E ela tinha uma dificuldade, e a dificuldade dela era que ela não tinha voz, não tinha forças. E ali, de uma maneira sobrenatural, ela fez o máximo que ela tinha, que ia ser só aquele glória a Deus, fraquinho. Ela deu o que ela tinha, que era aquilo, glória a Deus. E ela foi entrando na palavra, daqui a pouco era um glória a Deus mais forte, daqui a pouco foi um glória a Deus mais forte ainda, e quando ela se deu por si, o Espírito Santo tomou ela, e ela deu um glória a Deus bem alto e foi curada. Então que a sua fé seja assim. Dê o que você tem, o Espírito Santo é responsável por isso. Amém? Então o nosso tema é raízes. Nós lemos aqui que nós temos que conhecer o Pai, nós temos que ver Deus no Pai, em Jesus, e ali nós vemos que Felipe estava há tanto tempo com Jesus, convivia com Jesus, e pediu, mostra-nos o Pai. Então ele não tinha entendido aquilo, e Jesus dá um puxão nele. Felipe, está quanto tempo comigo, ainda não consegue ver o Pai? E ali o final, aqui no versículo 12, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Você crê em Jesus? Amém. Então essa palavra é para mim e para você. Você crê de todo o seu coração? Então Jesus diz, em verdade vos digo,
que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. O que Jesus fazia? Quando ele passava na rua, os cegos viam, os surdos escutavam, os mudos falavam. Se você crê nele de todo o seu coração, essas obras você fará. E ele diz ainda, fará maiores. Você crê de verdade na Bíblia? Amém? Então isso tem que ser verdade na minha e na sua vida. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus pode ser glorificado na sua vida? Amém? Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E assim eu quero iniciar a nossa mensagem. E eu peço que você esteja atento. Eu tento falar de um jeito para todo mundo entender. E às vezes eu uso algumas coisas aqui do meu dia a dia. Amém? Então, para nós começarmos, a gente vai sair um pouquinho desse tema, mas a gente vai chegar no final. Na mensagem, a gente tem pessoas aqui na igreja que tem, como o irmão Franzão tem, quantos anos de mensagem, irmão Franzão? Quase 50 anos. Temos irmãos como, deixa eu ver quem que é recém. Irmão Bruno, quanto tempo de mensagem? 1 ano. Então, 50 anos e 1 ano, mais ou menos aqui. Então, temos bastante discrepância de tempo de mensagem. E isso não faz o irmão Franzon mais crente do que o irmão Bruno, por tempo de mensagem. E não faz o irmão Bruno, que entrou agora, mais crente, uma coisa melhor do que o nosso irmão que está há tanto tempo na fé. Tempo de mensagem não quer dizer nada. Nada, nada, nada. O que faz a diferença não é você dizer eu sou 30 anos da mensagem, 40, 10, 5 anos da mensagem, é você ser a mensagem. Se eu disser da minha boca eu sou da mensagem, eu sou um cristão há 3 anos, mas eu não sei a mensagem, isso de nada adianta. Não adianta nada eu ter 10 anos de ser que eu sou da mensagem e não ter uma mudança de vida. Eu anotei aqui, eu vou seguindo minhas anotações também para a gente ter um rumo. Carteirinha de tempo na mensagem não quer dizer que Jesus vive em mim. Então, eu dizer para vocês, eu tenho tanto tempo de mensagem, me respeitem, não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. E o problema disso, que tem pessoas, não é o caso do nosso irmão aqui, nem do irmão Bruno, mas tem pessoas que estão, vamos botar assim, há 15 anos na mensagem, e são as mesmas pessoas de quando, de repente, antes de conhecer a mensagem, entraram, tiveram aquele primeiro amor, assim, da verdade, de buscar, e em algum momento da vida estacionaram o carro, acharam porque tinham encontrado a verdade, Deus tinha mudado a vida delas, elas pararam no tempo. E às vezes a gente se encontra nessa situação no comodismo, de estacionarmos o carro, agora está tudo bem, minha família está na igreja, meu esposo, minha esposa, e a gente se dá o conforto de estacionar o nosso carro, sentar, dizer que está tudo bem. Mas isso é um perigo. O problema é que a gente vai só até um certo ponto. Eu dei aqui um exemplo, por isso que eu disse para os irmãos entender meus exemplos. Falo da pizza, né? Eu adoro pizza. Se algum dia o irmão quiser me convidar para jantar uma pizza, eu aceito. Mas, vamos pensar numa pizza. Os irmãos mais gordinhos, como eu, já estão da água na boca aqui. Mas imagine uma pizza agora, sem ficar com fome. Como é que se faz ela? Você tem a massa, dentro vai o recheio, e aqui no sul a gente tem o costume de botar a borda, né? E você come uma pizza, pelo quê? Você pede, eu quero um sabor de 4 queijos, né? Calabresa, glória a Deus. Mas a gente pede um sabor, eu quero esse sabor porque eu quero desfrutar disso e eu vou comer. E a borda, ela fica para segundo plano. Mas a borda também mata a sua fome, assim como o recheio também mata. Os dois matam sua fome. Só que você não pagou, digamos assim, R$100 pela borda. Você pagou para desfrutar da pizza inteira, se você quiser. E, João, o que isso quer dizer? É que às vezes a gente se contenta só com a borda na presença de Deus. E a gente acha que Deus mudar a nossa vida, claro, é uma grande coisa, mas
A gente fica só nas beiradas, pega um pouquinho os bênçãos, tem um culto mais avivado e acha que é isso e vou esperar para o próximo. Aí vem o culto de quarta-feira, ou às vezes não vem só no sábado e fica só pegando as beiradas e não desfruta da plenitude do poder de Deus que seria o recheio da pizza. A pizza é gostosa na borda também, mas o recheio é bem melhor. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem mais para Ele. Não fique só nas bordas, não fique só ali pegando um pouquinho, não. Entre em Deus, desfrute de todas as bênçãos deles. Queira mais, queira mais. Se a borda é gostosa, imagina então o recheio. Amém? Vocês entenderam? Nós nos contentamos apenas com as bênçãos, mas não nos aprofundamos em Jesus. A gente se contenta a achar que Ele é um Deus que mudou a minha vida, hoje eu já não faço algumas coisas. Ele desceu tremendamente no encontro, desceu no outro culto, mas a nossa vida do dia a dia, a gente fica esperando o próximo culto, a gente não tem profundidade. E aí nós caímos, eu digo assim, para mim, é a maior armadilha do diabo, a mornidão. Para mim é a maior armadilha que ele tem para um cristão. Porque para quem já está na igreja, claro que ainda o diabo tenta atingir com os velhos costumes, com o pecado, com várias coisas, mas alguns de nós têm a graça dessas coisas já não atingir, ou alguns são nascidos da mensagem e não têm desejo por fumar, pelo cigarro, pela bebida, ou se tem, também acontece, mas o que eu quero dizer é que a maior armadilha do diabo é deixar eu e você meio termo. E Deus abomina isso. Ele fala, outroras fosse quente ou outroras fosse frio. Deus abomina um cristão que não tem uma posição, aquele cristão raso. E o diabo, ele coloca nós figurativamente numa gaiola. Estamos na igreja, estamos bem, só que o diabo não quer que você se aprofunde em Deus. Ele já não consegue te pegar no mundo. Aí o diabo é muito astuto, irmãos, ele tem 2000 anos de existência. Então, se ele sabe que com as coisas antigas ele não vai te pegar, como ele já tem muito mais anos de vida que você, ele vai tentar pegar nas coisas que a gente acha que é o certo. O diabo também tentou Jesus pela palavra. Ali, quando ele estava em cima do monte, ele usou a palavra. Será que ele não vai usar a nossa vida cristã também contra nós mesmos? E é isso que ele faz, é a mornidão. Ele bota na nossa cabeça que até aqui está bom, eu já venho na igreja, já corrigi minha vida, mas a gente fica naquela coisa rasa. E aí a gente cai. Eu vou pedir para o irmão me trazer um copo de água, se puder. Que hoje a minha garganta está ruim. Mas a gente acaba fazendo isso como... Deus tenha misericórdia disso que eu vou falar, mas algumas pessoas têm vir na igreja como um ritual. Acaba virando um rito, um ritual, ou se alguns não concordarem com essa colocação minha, como uma rotina. Irmãos, entendam do jeito que vocês preferirem. Mas a gente acaba vivendo empurrando, já viu aquela expressão, empurrando com a barriga? A gente vai na igreja empurrando com a barriga. E às vezes a gente se torna um cristão frustrado. Por que frustrado? Poxa vida, Deus, eu vou na igreja, eu canto, eu faço as coisas, mas a minha vida continua as mesmas coisas, eu tenho as mesmas fraquezas, mas é por quê? Porque a gente está na rotina. Nós vemos que no Jovens Sem Fronteiras, Deus desceu tremendamente. Deus desceu tremendamente. E nós, já corrigindo também, nós não podemos viver só falando do passado. Jovens Sem Fronteira passou, Deus animou quem precisava ser animado, aquilo já aconteceu e já passou depois do encontro. Eu tenho sido muito provado depois do encontro, tenho vindo de uma semana, inclusive peço oração pela a saúde da Ellen, ela tem andado muito mal, peço que os irmãos coloquem a saúde dela em oração, cremos num Deus que cura, amém? E o diabo tem provado nós, cada um da sua maneira, tem me provado muito nas coisas, situações de trabalho, agora na saúde da Ellen, e às vezes a gente se sente
desanimado. E o diabo, quando a gente encontra uma bênção, ele não para quieto. Não acha que você virou um super-herói, um super-cristão porque você recebeu algo. Não. O diabo, quando você recebeu, o diabo já estava armando a cilada para você cair assim que você saísse. Então nós temos que viver o hoje, buscar Deus hoje mais. E amanhã, no domingo, continuar buscando Ele. Para quê? Para a gente não entrar nesse rito. Porque se a gente vir na igreja só por vir, me desculpa, meu irmão, mas se você está aqui só para vir, a porta, como é que é a expressão? A serventia a porta é a serventia da casa, não perca o seu tempo. Se você quer ser um cristão, seja um bom cristão. Se você quer ser, como o irmão Brana diz, a expressão é forte, mas um vagabundo, seja um bom vagabundo. Não perca seu tempo aqui na igreja. Não venha aqui para brincar, ninguém aqui está de brincadeira. Você não está aqui de brincadeira e você não está perdendo o seu tempo aqui. Você vem aqui por uma convicção que você é um filho de Deus, uma filha de Deus e que há um lar te esperando. Você crê nisso? Então isso aqui não é uma perca de tempo. Então também não devemos brincar de ser cristão. Não devemos deixar a nossa vida aí com uma rotina. A Bíblia diz que um cristão deve orar e vigiar. Só quando está na igreja? Não. Aqui na igreja o diabo, pela presença que nós temos aqui e pela nossa união, o diabo não consegue nos atingir aqui dentro. Orar e vigiar é lá fora, quando a gente está sozinho. Lembro qual dos pastores falou ali no Jovens Sem Fronteiras, que o diabo, quando nós, eu não lembro nem se foi na pregação, mas algum pastor comentou e eu escutei, ou foi na praça, o irmão Marçal, não lembro. Mas a fala era, o diabo não vai atingir nós aqui, porque aqui nós estamos numa super unção. O diabo vai tentar atingir a gente a hora que a gente sair do encontro, era isso. Então o diabo aqui dentro, fique tranquilo, ele não vai aparecer, não, a menos que seja no seu pensamento, em alguma coisa, mas aqui você está seguro. Mas lá fora é onde nós devemos vigiar e orar. Para a gente não entrar numa rotina, num ritual, porque se nós entramos nisso um dia só após o outro, quão melhor nós somos do que a Igreja Católica? Se pergunte isso. Se a gente vive de uma tradição de vir na mensagem, nós não somos melhores que a igreja aqui da esquina, que acredita que tem que guardar um sábado, é uma tradição. Se nós cremos em Deus e nós dizemos que somos um cristão, isso não pode ser uma simples coisa. O nosso levantar tem que ser de outra maneira. Se somos cristãos, acordamos, Senhor, eu te agradeço pelo dia que o Senhor me deu. Passar o dia na presença dEle, guardar, como o pastor Mateus disse, isso ficou no meu coração, guardar o Espírito Santo como se fosse um bebezinho de colo. Um bebezinho de colo, como a irmã aqui, precisa de cuidados. Por exemplo, agora ela vai levar lá porque ela precisa de um certo cuidado. E assim o Espírito Santo, ele requer cuidados. Nós não podemos agir com o Espírito Santo de qualquer maneira, né? O Espírito Santo, ele exige algumas coisas, e essas coisas são o quê? É uma vida pura, uma vida íntegra. Tem que ser um super cristão. Não, mas você tem que tentar ser um cristão, ler a palavra, ler as mensagens, não brincar, porque senão o arrebatamento vai chegar, você não vai ir e você só perdeu o seu tempo. Podia ter aproveitado o mundo aqui enquanto tinha e não perdido o seu tempo. Então, por isso a gente não pode deixar a nossa vida ir assim. Essa é a maior armadilha do diabo, porque estamos na igreja, mas não vamos subir para o céu, porque a gente ficou numa gaiolinha fechada, achando que aquilo já era o suficiente. Que como aprendemos, Deus é mais. Se Deus se derramou no encontro, Deus vai se derramar mais hoje para você. A Bíblia fala que a misericórdia e a graça do Senhor se renovam a cada manhã. E se você achou que no encontro já foi demais, na outro dia de manhã, a graça dele se renovou mais ainda. Ele quer mais e mais dar para nós. Mas a pergunta fica, o quanto nós estamos desejando a Ele? Será que nós não estamos limitando demais a Deus para agir num culto só, num encontro, num momento? A nossa vida tem que ser como uma comunhão com Deus. Eu não lembro se era Enoque, irmão Ailton, me corrija, que andava com Deus. Enoque andava com Deus continuamente. Olha a vida do irmão Brana. Quando ele sentia que estava fraco espiritualmente, ele ia para a caverna ter experiências com Deus. Talvez você não tenha uma caverna de verdade,
mas você tem um banheiro da sua casa que você pode trancar a porta, tem o seu quarto, deve ter algum momento para você se aprofundar nas coisas de Deus. E o que o diabo faz é a gente entrar na famosa zona de conforto. Quantos já escutaram esse termo? Zona de conforto. Qual que é a zona minha de conforto? Aqui eu estou bem confortável, estou bem tranquilo, estou no púlpito, mas eu sair da minha zona de conforto é sair aqui, vou descer, mas já vou subir para os câmeras não ficar bravo comigo, mas agora eu saí da minha zona de conforto, eu já totalmente desarmado, já saí do meu padrão. Se movimentar, fazer alguma coisa, é isso que Deus quer da gente, amém? Zona de conforto, o que é? É a gente estar confortável no lugar que a gente está. Mas isso aí é mais profundo. É um pecado? Não é estar confortável? Fique com essa pergunta, de repente a gente pode fazer para o pastor se é um pecado estar na zona de conforto. Mas eu creio que é muito prejudicial, porque se a gente não evolui espiritualmente, estamos enfraquecendo espiritualmente. Pecado não é, mas você vai esfriar na fé. E no momento que você esfriar, o diabo já está pronto ali para te pegar. Pecado, eu acredito que não seja. O pastor pode corrigir. Mas pecado, eu acredito que não. Mas é muito perigoso, porque estamos abertos, sensíveis não, mas estamos abertos, propensos ao diabo levar nós a qualquer tentação boba. A gente levar um culto após o outro normalmente. Quando a gente vinha na igreja, eu vi uma vez uma família fazendo, achei maravilhoso. Saindo de casa, deram as mãos, oraram, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso culto, que o Senhor fale através do pastor, que o Senhor nos ajude a chegar na presença dele. Começou o culto na casa dele, ele veio trazendo a bênção para o culto, e aquela família eu estava acompanhando, eles foram muito abençoados naquele culto. E assim teria que ser toda vez. Se você não consegue, chegue meia hora antes na igreja, às vezes é difícil pelo trabalho, mas se esforce para chegar aqui, meditar. Deus, prepare meu espírito. Às vezes a gente vem para a igreja com tantos pensamentos, tantas coisas que acontecem em casa. Às vezes a gente sai brigado com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, tem tantos problemas e não sabe nem se vai conseguir cantar. Mas a gente chegando mais cedo na igreja, acalma o teu espírito, vai entrando, faça o seu culto ser diferente. Saia da zona de conforto. Quero abrir a Bíblia em Isaías 29, versículo 13. Vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar na tela, Isaías 29, versículo 13. Olha só, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Então, às vezes, a gente vem só com aquilo que a gente aprendeu que é certo e errado da mensagem, temos que fazer isso, não fazer aquilo, e Deus só vê a gente vindo na casa dele, só falando com os lábios, fingindo uma aparência, sendo hipócritas, e ele está olhando tudo e conhece tudo. Ele sabe de todas as coisas. Não cabe a mim e a você julgar os irmãos. Não é isso que eu estou falando, que a gente tem que... o irmão não está cantando, o irmão não está fazendo isso, não. Aí você não sabe o que aquele irmão está passando, as coisas que ele vem. Só eu e você sabemos as provações que eu e você tivemos até chegar aqui hoje. Com certeza, dificuldades, problemas, com certeza uma semana difícil, um mês difícil. Às vezes estamos tristes, frustrados. Na igreja a gente só consegue ficar quieto. Por isso não julgue algum irmão. Amém? Amém. Como eu falei na live de quinta-feira, no Semeando Fé, se os irmãos assistiram, os irmãos vão lembrar. A salvação é individual. Os irmãos vão olhar para mim, eles sabem que eu tenho algum problema. Irmão, é eu e Deus aqui, o resto não importa. Claro, somos irmãos no companheirismo, mas se você não adorar, eu não vou adorar por você que estou aqui na frente cantando. Se você não clamar para Deus te abençoar,
eu não vou clamar para Deus, não vai ser a mesma coisa. Já está na expressão que ninguém vai para o céu segurando o paletó e a barra da saia da mãe. É a mesma coisa hoje. Por que mudou? Nós não vamos para o céu segurando a mão do pastor, do músico, do diácono, do líder de cântico. Nós vamos porque nós temos que fazer algo para Deus. Então, olha isso. Deus disse que viu o povo se aproximando dele só com os lábios. Será que quando Deus olha para nós, para o nosso culto, como é que Ele está vendo você? Ele está vendo que você vem naquela sinceridade, ou você vem só para vir, porque meu pai e minha mãe vêm, porque meus amigos vêm? Vira um rito, e nós não vamos adquirir as bênçãos de Deus. E aqui eu anotei uma coisa que desceu no meu coração: ficar com as tradições do livro, ficar com as tradições no livro não é a mesma coisa que ter comunhão com o autor do livro. Eu posso conhecer a Bíblia de cabo a rabo, dizer os versículos de cabeça, mas se eu não tenho uma comunhão com o autor da palavra, não quer dizer nada. Você pode ver algum irmão, meu Deus, como esse irmão fala tanto da Bíblia, mas quando dá algum problema ele desiste de vir da igreja. O irmão, vou citar eu, mas o irmão Joesley veio na igreja, canta, mas dá qualquer intriguinha com algum irmão, ele desiste. Dá qualquer probleminha, ele desiste. Tem que ficar falando comigo, pisando em ovos. Não, não tem que ser assim. A gente tem que servir a Deus de coração. E se temos dificuldade de algum irmão, pedir para Deus, que eu possa olhar para aquele irmão e enxergar o Senhor nele. Porque é muito fácil você olhar para mim e ver todos os meus defeitos, mas se você conseguir enxergar Jesus em mim, você vai estar olhando para Jesus e não para o homem. Para algum irmão que você tem alguma coisa, eu não estou dizendo que aqui tem, mas se houver, tente achar algo positivo naquele irmão, alguma coisa. Não, ele tem se esforçado, tem vindo na igreja. E você ore por ele e faça. A gente teve uma outra pregação que eu falei sobre isso, de olhar para o nosso irmão ao ponto que nós só enxergamos Jesus nele. Falhas todos vão ter, defeitos todos vão ter. Então a gente tem que olhar para o nosso irmão com esse olhar de amor, olhando Jesus nele. Amém? E se a gente ficar só com as palavras, Jesus vai vir e a gente vai ficar segurando essa Bíblia. Nós temos que ter intimidade, profundidade. Quando temos essa comunhão com o autor da palavra, nós não precisamos necessariamente carregar a Bíblia para dizer que somos um cristão. A Bíblia está dentro de nós, claro, isso nos identifica, mas é mais importante ela estar no nosso coração, no nosso dia a dia, do que apenas carregar isso aqui que dizemos somos um cristão. Será que a tua vida do dia a dia diz que você é um cristão? Você no trabalho, você com seus colegas, no dia a dia, eles sabem que você é um cristão? Eu vou contar um testemunho para os irmãos de algo na minha vida que foi muito forte. Muito forte. E aquilo foi um tapa na minha cara, literalmente. Foi muito doído aquilo para mim. Eu trabalho produzindo imagens, fotos, vídeos, normal. Deus tem alguma ligação com isso? Diretamente não. Claro, me deu conhecimento, tem me ajudado, manda os clientes, né? Mas em tese assim do trabalho em si, não tem nada a ver. E eu fui gravar um pessoal que presta um serviço parecido com o meu, na mesma área, não é a mesma coisa. Eles fazem o que se chama de branding de marca, o Bruno sabe, que é criar, digamos aqui, a logo da igreja, né? Ela foi criada e teve um branding, que é uma palavra americana que fala que é para descrever o que ela... Para eu fazer isso daqui que a gente fez, teve um conceito, né? Só para vocês entenderem o trabalho deles. Então, eles desenharam, conversaram com o cliente, pediram... E aqui eu conheci a igreja, então, ali tem os seus símbolos ali, conversando com o pai, a gente fez. E se chegou nessa marca. O trabalho deles era pegar a história da empresa, desenhar uma logo, fazer uma campanha, que é uma estratégia de marketing para divulgações, e entregava isso. O que isso tem a ver com Deus? Absolutamente nada. E o meu trabalho era o quê? Gravar essa apresentação da logo para o cliente. Então, digamos que eu iria vir e apresentar a logo da igreja, com a estratégia que a gente iria abordar, do evangelismo, como se fosse isso, sabe? Mais para uma empresa.
não tinha nada a ver com Deus. Fui lá, gravei eles, e o vídeo final, depois eu precisava pegar uma fala deles para o vídeo que eles iam usar nas redes sociais dele para divulgar o trabalho. E a primeira frase que ele fala, o moço lá, cabeludo, olhando o externo, né? Nunca diria que era um cristão. A esposa dele com o cabelo todo pintado, toda estranha, diria nunca que era um cristão. Eles sentaram assim, eu falei, não lembro o nome dele, mas eu digamos que seja Lucas. Falei, Lucas, nesse projeto, da onde que começou? O que te inspirou? Começa da base, assim. Se apresenta, fala, só para começar o vídeo. E ele falou, meu nome é Lucas, da Silva, um exemplo. Sou diretor da Paisagem Empresa, o nome da empresa, disse o nome da empresa. Ele falou assim, primeiramente eu tenho que agradecer a Deus. E eu, meu Deus, e foi um baque assim, como assim agradecer a Deus? Eu vi Deus nesse projeto inteiro. A marca que ele estava fazendo era sobre o sofá. Era uma marca lá. E nada a ver com Deus, mas ele falou, e eu vi Deus nesse projeto inteiro. E primeiramente eu quero agradecer a Ele por me dar o conhecimento, me ajudar a concluir esse trabalho, e eu, assim, sem Deus esse trabalho não seria possível. E eu escutando aquilo foi um tapa tão ardido na minha cara, porque eu no meu trabalho eu não glorifico o nome de Deus. E a Bíblia diz que todas as coisas engrandecem o nome dEle. E aquilo foi, meu Deus, que testemunho forte. A partir daquele dia eu tenho tentado trazer Deus em tudo no meu trabalho. Tenho tentado me posicionar melhor como um cristão, porque se aquele homem que não conhece a verdade que nós conhecemos, que não tem as experiências que nós temos, consegue glorificar o nome de Deus numa coisa que onde eu não via Deus, olha que testemunho forte para mim. Eu pensei, meu Deus, tem alguma coisa muito errada comigo. E a partir daquele momento, Deus usou ele para falar comigo, que eu tenho que engrandecer a Deus em tudo que eu faço. Em tudo que você faz hoje, você engrandece o nome de Deus? Nós não paramos para pensar. Mas se nós temos um trabalho, o que tem por trás de um trabalho? Às vezes ele é manual, você precisa de mãos, você precisa de um cérebro que raciocina. Uma pessoa que nasce com paralisia cerebral, olha só, não consegue fazer nada, é um vegetal, e Deus te deu essa cabeça que consegue pensar em tantas coisas, bolar estratégias, né, irmão Sidmar? Às vezes está fazendo um negócio e deu vazamento aqui, aí vai lá e vê a construção do motor, é aqui o problema. Olha essa bênção que Deus tem te dado, bons olhos, mãos, tudo, Deus tem te dado tudo. Deus tem te proporcionado tudo para você ter sua vida. Tem gente que não tem nada. Será que você consegue agradecer a Deus essa noite? Dizer, Deus, obrigado pela saúde que o Senhor me deu, obrigado, porque se a gente não vê Deus nessas coisas, como é que queremos ver Deus nas outras? Se você não consegue ver Deus no seu irmão, se você não consegue ver Deus aqui, poxa vida, onde é que o João Wesley hoje gostaria de estar? Eu hoje, mesmo sendo cristão, eu gostaria de estar em casa com a minha esposa que não está bem. Mas é por Ele que eu estou aqui. Eu tenho um propósito aqui de abençoar a minha e a sua vida, e eu estou aqui. Você que está em casa, você que está aqui sentado, você que acompanha na internet, quantos motivos você não tem todo dia para parar? Quantos motivos o diabo não dá para você desistir hoje da caminhada? É não ter amigos, é ter problemas, é frustrações, é um casamento que não está dando certo, é os filhos rebeldes, é uma doença. Quantos motivos? Mas diga agora, obrigado, Senhor, pois eu ainda estou aqui. Como diz o hino, não é porque eu quero, é a tua graça e nada mais. Você não pode dar um glória a Deus com força para Jesus? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente vai entrando no meu tema, que é raízes. Isso de você olhar, glorificar o nome de Deus em todas as coisas, ver Ele em todas as coisas, é quando você vai criando essas raízes nele. É quando você vai conhecendo o teu Deus. Eu posso te dizer, sei lá, vamos seguir na pizza, que isso aqui é uma pizza, eu como um pedaço, isso aqui está tão gostoso, irmão Alício.
Você só sabe que é gostoso porque eu estou te dizendo, mas não é diferente você pegar essa pizza e dar uma mordida e sentir o sabor? É diferente, irmãos, de quando você escuta uma pregação dizendo que Deus cura, e você está doente e lembra daquela palavra: Deus já pagou tudo por mim, estou enfermo. E usa a palavra, fale, seja um cristão corajoso, fale, eu recebo essa cura. Aí você está experimentando isso, você lê a palavra e lê: tudo posso naquele que me fortalece durante o dia. E se acontecer uma dificuldade, digamos à noite, você pensou isso no trabalho, logo a sua cabeça vai vir: eu tudo posso naquele que me fortalece. E o diabo não tem direito nisso aqui. E mesmo que tudo diga que não, irmãos, Deus ainda continua sendo Deus. Essa palavra continua sendo verdadeira. Ela tem o poder. E a gente agora vai entrar no tema raízes. Que Deus possa abrir o seu coração. Que Deus possa... Meu Deus, está queimando no meu coração. E meu desejo é que você saia daqui sabendo no Deus que você crê. Amém? Mateus 13, versículo 3 ao 9. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, e onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Ainda outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. E eu digo para você, quem tem ouvidos nessa noite, ouça o que Deus está falando. Vamos para o versículo 18 e 23. Jesus traz a interpretação da parábola. Atendei vós a parábola do semeador. Olha o que Jesus está falando. Então, creia que Ele está falando para você nessa noite. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é aquele que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo que antes de pouca duração, ele, chegando à angústia ou perseguido por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha só, capte isso. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por um. Você entendeu o que Jesus falou aqui para você? Você entendeu mesmo? João, não entendi. Não entendi ainda. A semente que caiu em todas as terras. O semeador saiu semeando, obviamente. Ele vai jogando a semente onde tem que jogar. E esse é os pastores, os evangelistas, os missionários. Vão jogando as sementes para onde há eleitos, surgirão eleitos. E assim também é na igreja. Cada vez que o pastor, o irmão, sobe aqui no púlpito, ele está lançando sementes, jogando nos corações. E vai jogando, culto após culto, Deus vai dando mais sementes, ele vai jogando. Dará fruto? Não sabemos. Sabemos que a palavra de Deus não volta vazia. A semente é a palavra. O solo somos nós. Você entendeu isso? O problema nunca está na semente, irmão Bruno. O problema está no solo. Como assim? A palavra, irmãos, é poderosa. Se eu ler aqui que Jesus
disse para aquele cego, disse a mulher de fluxo de sangue que ela foi curada, e aqui tiver uma pessoa com fluxo de sangue, eu repetir a palavra, ela tem o poder. Você crê? A palavra tem poder. Basta o seu solo ser fértil ou não. Você receber aquela palavra e você crer nela. Você está entendendo? O problema não está na Bíblia, irmãos. Por que a gente não chega num degrau a mais espiritualmente? Será que a pregação do pastor é muito fraca? Será que a minha pregação é fraca? Será que a pregação do irmão Ailton, do irmão Judá, da pessoa que vier aqui é fraca? Não. O problema nunca é a palavra. O problema é o solo. Isso é muito forte, irmãos. Porque às vezes a gente quer botar problema em tudo. No irmão que não toca, no irmão que não vem, no irmão que está usando tal roupa, no pastor que não falou aquilo que precisava falar, não deu uma orientação. A gente bota problema em tudo, mas o problema é no solo. E eu posso daqui tentar julgar o solo de cada um, posso tentar, mas eu não sei do solo de cada um. Cada um sabe as provações que tem, as dificuldades que tem. Com certeza tem dificuldades, todos temos. Mas a gente tem que parar de olhar para a grama dos outros e dizer se ela está bonita ou não. Como eu disse, a salvação é individual. Você não tem que cuidar da vida do seu irmão, você tem que cuidar da sua. Às vezes a gente se acha no direito, e isso é o diabo, se acha no direito por saber um pouquinho mais da palavra, saber alguma coisinha a mais, olhar para o irmão que entrou agora na igreja, um exemplo, não estou falando do irmão Bruno e nem do irmão Franzon, não estou falando deles. Mas a gente às vezes pode achar, porque conhece um pouquinho mais, ou que entende um pouquinho mais, apontar para o irmão e falar algo, ou fazer uma fofoquinha dele. Isso é o diabo, irmãos. Você tem que cuidar da sua vida. Eu vi uma vez um pregador, eu gostaria algum dia de fazer isso, mas as mulheres e os homens também acabaram de parar de usar carteira, não se usa mais bolsa tanto, né? Mas eu vi uma vez um pregador que trouxe a Bíblia, a pastinha dele, trouxe a pasta dele, como se vê às vezes o pastor usando, pegou assim, eu vou dar um exemplo aqui, ele pegou, botou a mala em cima e começou a tirar coisas dali, tirou uma banana, tirou uma casquinha de bala, tirou um pente, tirou um secador, para ilustrar. E os irmãos começaram a dar risada. E aí ele fez uma pergunta, por que vocês estão rindo? Da minha malinha? Claro, é fácil você olhar para mim e dar risada. Quantos têm a sua bolsa? As mulheres. Aí as irmãs levantaram, eu tenho. Então começa a vasculhar aí tudo que tem de lixinho. Aí ele pediu para os diáconos colocar umas mesas assim na frente e falou assim, tudo que você tem de lixo, vem e coloca aqui. E as pessoas vinham e aquilo ficou cheio de lixo. E ele falou assim, é muito fácil você olhar para a minha bolsa e dar risada, mas você esquece de olhar a sua bolsa e ver o tanto de lixo que tinha. E às vezes a gente esquece de olhar para a nossa vida. Olha para do irmão, para do ciclano e para do beltrano, mas esquece de olhar para a nossa vida. Às vezes o problema o outro está tão errado, isso não faz você pensar, será que o problema não sou eu? Às vezes, a gente tem que conversar com pessoas pisando em ovos. Não é assim que a vida tem. Você não pode vir falar comigo, vou cuidar com o irmão João Wesley, ele tem esse jeito. Não, meu irmão. A gente tem que ter aquela comunhão de irmãos, falar tudo com amor, o que falar, ser com amor. Estamos sujeitos a errar? Estamos, não somos super cristãos, não somos uma outra patente, não, estamos sujeitos às mesmas dificuldades, provações, mas nós temos também que olhar para o nosso. Você está recebendo isso? Não sei porque eu estou falando disso, Deus está direcionando e eu acredito que está sendo de bênção, amém? Isso é para mim também. Não tem que olhar para a vida de ninguém aqui, dizer você é crente, você não é, eu tenho que cuidar da minha. Será que eu estou sendo um cristão? Será que eu estou dando um bom testemunho onde eu estou, onde eu ando, o que eu falo, o que eu estou vestindo? Amém? Paulo diz que nós somos, acho que é Paulo que diz que nós somos cartas vivas, cartas lidas por todos. Uma vez eu preguei sobre isso aqui também. Mas isso já é um outro tema. Mas as pessoas estão olhando e lendo a nossa vida. O problema nunca está na semente, mas no solo. Então o problema não é a palavra que vem aqui. O problema está em nós. A primeira semente
as aves levaram. É aquela fé superficial. Ouve, mas não permite uma profundidade. Escutou a palavra, achou bom, é isso, mas tudo bem, fica por aí. Tente se identificar nessa noite qual semente você é. Qual semente não, qual solo você é. Será que a sua vida espiritual não está muito no raso, ao ponto de vir uma dificuldade, um probleminha pequeno, e te ceifar, tirar da igreja? Preste atenção nisso, uma fé superficial. Qualquer problema vai embora. Aqui eu anotei, ouve muito, escuta bastante, mas vive muito pouco. E qualquer probleminha, tem que o pastor ir atrás, tem que o líder de jovens ir atrás, tem que o pai ir atrás, os irmãos fazer algo, porque a sua fé, se isso acontece, irmão, a tua fé está lá embaixo, não criou raízes. Quando a gente cria raízes, lê a palavra, a gente entende que o irmão às vezes está sujeito a cair igual eu. Às vezes não tem culpa de ter falado comigo de um jeito áspero, de um jeito, ou não terem me entendido. Quando a gente está profundamente em Deus, dentro dele tem raízes, a gente entende essas coisas, amém? Segundo estágio, os pedregais. Um entusiasmo sem raiz. Eu coloquei aqui uma fé emocional. Não sustenta o processo. Eu coloquei aqui. É como um fogo momentâneo, sem raiz, não suporta. É aquela pessoa que vem a palavra, meu Deus, eu creio nisso, isso é verdade. Primeiro problema também vai embora, não tem raiz, não consegue se firmar. Aqui eu anotei, né? Quer só culto forte, mas não uma vida profunda. Quer vir na igreja, tem a semente, quer vir na igreja, mas só vem nos momentos que o pastor pede para vir no altar ou cantar certo hino, sai daqui e vai viver qualquer vida. Uma vida sem profundidade. E isso é o problema. Estão entendendo? Esse é o problema. Olha o que Deus fala. Outroras, se o irmão Judá conseguir achar a escritura, irmão Ailton, ajuda ele lá, só para a gente ler, porque é importante a gente ler. Todos creem na palavra de Deus? Amém. Você crê que a palavra de Deus é verdadeira? Amém. Então, tudo que está escrito lá é verdade. Se Jesus falou sim, sim. Jesus falou não, é não. Não puder achar depois ali, mas a palavra de Deus... Achou? Pode passar aonde fala ali. Eu acho que não. Aqui fala. Aqui, ó. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, meu Deus, vomitar-te-ei da minha boca. Você consegue imaginar uma pessoa vomitando? Sendo horrível, né? É horrível uma pessoa vomitando. Imagina Deus. Deus, quando Ele olha para você na igreja e vê que você não é um crente nem quente, nem frio, Ele vomita de você. Que Deus tenha misericórdia nessa noite de olhar para nós e vermos, Ele está tentando. Igual aquele testemunho daquela irmã, não sou o que eu almejo ser, mas eu também não sou o que eu era antes. A gente precisa mais de Deus, mais de Deus. Vomitar-te-ei da minha boca. E esse é o maior perigo. Aqui continua, né? Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Vou passar o próximo. E não sabeis que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Olha o perigo de se acostumar com as coisas. Não é porque, não estou citando os irmãos, tá? Mas não é porque alguém tem 50 anos e ficou ali, pode-se dizer um cristão, ou alguém que chegou agora. Os irmãos estão entendendo? Isso não quer dizer absolutamente nada. O que quer dizer é a sua vida em profundidade com a palavra. É o quanto, não quanto eu sei do livro, mas o quanto eu sei sobre o autor do livro. Glória a Deus. A terceira, aqui caiu entre espinhos. A terceira, entre espinhos, uma fé sufocada. Eu anotei aqui, um cristão ativo, vem nos cultos,
É um cristão presente, mas está sufocado. Está sufocado pelo quê? Trabalho, projetos, preocupação, ou está na zona de conforto. É um cristão, vem, canta, é ativo, é amigo de todos, mas não consegue ir para o próximo estágio. O mundo está muito entrelaçado com ele ainda. Ele não busca as coisas do Pai, ele busca só o que é do mundo. Temos que ter um equilíbrio nisso. Claro, vamos ser um cristão a ponto de deixar faltar alguma coisa em casa? Não. Temos que trabalhar, pagar nossas contas, mas também estar em Deus, ter essa profundidade. Aí eu anotei que isso não é um pecado, mas é um cristão que não tem frutos. É um cristão que quando você vai conversar com ele só fala de trabalho, coisas da vida, não tem uma profundidade com Deus. E isso é um problema, o diabo está travando aquela pessoa. E a quarta é a boa terra. Ela escuta a palavra, ela compreende a palavra, ela entende que aquilo é para ela e ela executa e ela frutifica. Quantos querem ter os frutos de Deus na sua vida? Eu quero ter os frutos de Deus. Mas o meu solo precisa estar preparado. O irmão Franzon, que faz ali o trabalho da agricultura, o senhor só pega a semente e joga aleatório? Acredito que não, né? Tem uma preparação na terra, tem que preparar, tem que adubar, tem que cuidar da semente para ela produzir, ou é só pegar e deixar ela lá, irmão? Como é que funciona? Precisa ter um cuidado. E às vezes a nossa terra é boa. Ela vem, a gente tenta, mas a semente ela não cresce por si só. Ela precisa daquele estímulo, ela precisa, como é que fala? Insumos, não sei. Manter ela limpa, olha só. A gente precisa manter a nossa vida limpa. Porque daqui a pouco, num primeiro momento, fomos uma boa terra. Entramos na mensagem. Aquele fogo, a gente sustentou um pouquinho, teve o processo da santificação, estávamos quase chegando lá, mas se a gente não limpar a terra, não deixá-la bem cuidadinha, começa a vir os espinhos, daqui a pouco um animal passa correndo, vem uma pedra, cai em cima, coisas acontecem, uma chuva pode passar, e se a tua fé está no primeiro estágio, a água da chuva leva, as pedras não deixam criar raízes, se cria raízes e sobe um pouquinho, tá os espinhos e acabam sufocando ela e não frutifica. E o meu desejo nessa noite, de todo o meu coração, é que nessa noite você comece a preparar a tua terra, o teu solo. Amém. Se pergunte assim, será que a minha vida, o meu coração, está preparado para receber Deus? Porque às vezes não basta o pregador vir aqui gritar, pular, se dedicar a trazer várias coisas, mas se você está no banco, não é uma questão de julgamento, mas você está no banco de braço cruzado, não estou falando do irmão que está de braço cruzado, pelo amor de Deus, mas num sentido figurado, você está todo fechado. Passa uma barata branca, olha para lá, olha para cá, você está todo fechado. Examine hoje, Jesus fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então examine-se você nessa noite. Se o irmão Alice conseguir vir tocar um solo aqui para nós, faça esse autoexame hoje. Faça esse exame se o seu solo está preparado para receber Deus, se não tem algo, uma pedra que está embaixo da terra ali, não deixando você criar raízes. Olha o seu coração, lembro na praça, irmão Marcial, falando ali, figurativamente, que nosso coração é como se fosse a nossa casa, e Jesus chega nela. E a gente convida Jesus para entrar. Senhor, entra em casa, assente-se no sofá. Mas Jesus não quer só se assentar no sofá. Ele não quer só ser uma visita comum. Irmão, chegar na sua casa, irmão, sente no sofá. Já sei que o meu lugarzinho não é para ir para um quarto, ir para um banheiro, ir para uma cozinha, é ali no sofá.
Será que nessa noite Jesus pode entrar nos outros cômodos da tua casa? Será que Ele pode olhar o seu quarto, abrir o seu guarda-roupa, pegar o seu celular para mexer? Será que não tem nada fora do lugar? Será que não tem coisas impedindo o Espírito Santo agir na sua vida? Será que não tem espinhos grandes sufocando você? Até é um cristão, você vem na igreja, mas as coisas do dia a dia atrapalham, sufocam. Será que você, de olhos fechados, fale com Deus, vai conversando com Ele, vai fazendo esse autoexame? Convide Jesus agora para entrar no seu quarto. Diga: Senhor, entra nesse lado do meu coração que eu não tenho te dado liberdade. Pai, olha se há alguma coisa no meu coração que não te agrada. Pai, veja, será que eu não tenho sido o problema esse tempo todo? Faça esse autoexame. Às vezes a gente não está 100% mesmo, irmãos. Eu não estou 100%. Às vezes você vem para o culto e não está 100%. Peça: Senhor, renova-me, restaura-me, Senhor. Eu preciso. Diga: Senhor, se eu tenho sido o problema até hoje, Pai. Pai, mexe na minha terra, figurativamente. Senhor, mexe no meu coração. Deus, se tem pedras afastando, Pai, o Teu Espírito, se às vezes a minha fé está tão superficial, Senhor, nessa noite, peça: Pai, me ajuda, Senhor, eu quero ser melhor. Fale com Deus, no encontro ali, como testemunho, no momento que Deus me tomou, o que eu senti foi coragem. Não senti nada diferente a não ser uma super coragem ali de falar. E eu senti de encorajar a cada irmão que estava ali falando: abra sua boca. Lembro de falar várias vezes: abra sua boca. Você quer uma bênção de Deus? Então comece adorando a esse Deus. Não espere que Deus vai chegar até você agora. Oh, meu filho, oh, minha filha. Não, é nós que precisamos dele. Quando você precisa de algo do supermercado, o supermercado vai até você e vê: você precisa de um macarrão, de uma farinha. Não, você pega o poder de compra, que é o seu dinheiro, vai até o mercado, olha todas as marcas, todas as possibilidades, e com o poder de compra você vai lá e compra e volta com aquilo que você foi procurando. Nessa noite a igreja é como um supermercado. O poder de compra é a sua fé no sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo. Falamos hoje sobre as bênçãos de Deus. Falamos hoje sobre os tipos de fé, de solo. Você não quer que o seu solo, a sua vida seja mudada nessa noite? Entre no supermercado. Entre na presença dele. Não fique de boca calada, irmão. É isso que o diabo quer. Você esperando que Deus se mova para você. Não, aí você está invertendo o papel. É você que tem que se mover para Deus. Deus está aqui para te abençoar, igreja. Deus está aqui para restaurar a sua vida. Deus está aqui. Você crê na palavra dele quando ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estaria. Você crê nisso? Se você crê, abra sua boca. Eu quero te encorajar nessa noite. Se você desejar vir ao altar, venha. Comece a criar essas raízes. Venha no altar, prepare o solo. Dê esse passo. Tem alguém nessa noite que quer o sobrenatural de Deus na sua vida? Tem alguém que quer mais de Deus? Ou será que só o encontro foi o suficiente para você? Ou você acha que essa experiência, por mais que tenha sido tremenda, vai te sustentar? Você precisa dessa comunhão com Deus. Venha ao altar, Deus está chamando, venha. Não demore. Se a Bíblia disse: hoje escutais a minha voz, não endureceis o vosso coração. Não olhe por irmão que está do seu lado. Pela fé, venha ao altar. Eu quero orar por você.
venha ao altar. Ainda dá tempo, igreja. Ainda dá tempo, tem mais de Jesus para você. Não se contente só com anos de mensagem. Não se contente com um encontro na presença de Deus. Não. Deus não quer te encontrar uma vez. Ele quer te encontrar toda manhã, toda tarde, toda noite. É o que o Espírito Santo quer de você. Ele não quer te encontrar só num encontro. Ele quer te encontrar em todo culto aqui. Em nome de Jesus, Pai. Oh Senhor bendito, nosso Deus, Criador do universo, Pai. Deus, Tu és aquele Deus que guiou, Pai, o Seu povo ali no deserto, Pai. O Senhor é o mesmo Deus que guia a nós, Pai. Nesse momento, Pai, há irmãos e irmãs aqui no altar, Pai, que estão saindo da sua zona de conforto. Eu convido a você, saia um pouquinho da sua zona de conforto. Saia um pouquinho daquilo, entre, não espere algo de vir de alguém, clame você. É você e Deus agora. Não é eu e você e Deus, não, é você e Deus. Você quer uma libertação? Comece a clamar por essa libertação. Ele é um Deus, Ele não é o teu servo, é você que é o servo dEle. Em nome do Senhor Jesus Cristo, comece a clamar. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim, eu sou mais que vencedor. Se você se sente fraco agora, diga, eu sou forte. Se você sente que você não tem forças, diga, Senhor, em Ti eu sou mais que vencedor. Se você se sente um derrotado, diga, eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Sem Ele nada podeis fazer. Abre a boca, converse com o seu Deus. Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui, igreja. Comece a clamar. Abra sua boca, fale. Comece essa comunhão. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Se você sente que já tem Deus, levante, irmãos. Ore pelo seu irmão do lado, como uma unidade. Deus nos quer ver unidos. Esposo, ore pela sua esposa. Irmão Isaac, abrace sua esposa. Irmão Adelino, abrace o irmão Miguel. Irmão Elcio, abraça o irmão Miguel também. Irmão Sidmar, abraça o irmão Kellyson ali. Samuel, vem aqui na frente, abraça o irmão Ailton. Vem, abraça o João aqui. Ora vocês dois. Irmão Keone, venha para o altar. Dê o primeiro passo para Jesus nessa noite. Se você não consegue orar por você, ore por esse seu irmão. Com o amor que há dentro do seu coração, ore por ele. Seja uma unidade em Deus. É isso que Deus quer. Ele quer ver nós unidos, um intercedendo pelo outro. O diabo quer o contrário disso. Ele quer que você se afaste do seu irmão. Irmã Suzana, abraça a irmã Jamila aqui, ore com ela. Irmã Bruna, abrace ela também. Vamos fazer uma corrente de oração nesse momento. Vamos expulsar o diabo nessa noite. Vamos tirar todas as pedras, todos os espinhos. O diabo não tem direito. Você na internet, se tiver alguém do seu lado, abrace essa pessoa. Crie essa atmosfera. Não espere um movimento. Crie você essa atmosfera. Comece a clamar. Se você não consegue clamar, agradeça a Deus. Ore, entre na presença dEle, entre na presença do seu Deus. Ele é o seu Criador, Ele morreu por você. Ele ainda insiste nessa noite em te chamar. Ele está falando, filha minha, abre o seu coração. Ele está dizendo, filha minha, abra a sua boca. É o que Ele está falando para você nesse momento. Se alguém que você está lembrando que tem esse solo cheio de pedras, de espinhos, ore por ele nesse momento, clame por essa pessoa. Aleluias, glória a Deus, Senhor. Oh, Espírito
Pai, venha curar as feridas, Pai. Deus, venha tirar toda angústia, todo sofrimento, Pai. Tire todo o complexo de inferioridade. Tire, Pai, cada espírito, Pai. Blinde nesse momento, Senhor, o coração de seus filhos. Oh, Senhor Deus. Comece a falar com Ele, como você conversa com o seu amigo. Fale: Senhor, eu não tenho tido forças, Pai. Eu não tenho tido força, Senhor, para te buscar. Mas nessa noite, Pai, eu creio que eu estou no lugar certo. Será que Deus pode olhar lá de cima e ver sinceridade na sua boca agora? Será que Deus pode olhar lá e se agradar de você e falar: deixa cair um pouco mais para ela, deixa cair um pouco mais para ele. Ele não acha que o suficiente foi o que ele recebeu no encontro. Ele quer mais de mim, ele quer mais hoje. Aleluias. Graças do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas nessa noite vejo já perdido, Ele me achou. Você não quer agradecer a Ele? Senhor, obrigado pelo aquele dia no Calvário, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter me amado, Pai. Obrigado pelo Senhor não ter olhado para a minha fraqueza. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor não olhou para as minhas qualidades, Pai. Ele viu que valia a pena morrer por você, meu irmão, minha irmã. Ele viu que valia a pena. Ele viu que hoje você estaria insatisfeito com a sua vida. Ele viu que hoje você ia querer mais dele. Ou será que Ele está olhando agora para você e vendo que você está morno, frio? Lembra que Ele está vomitando isso. Saia melhor hoje, busque mais de Deus. Move as águas, Senhor. Você quer isso? Move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Você crê nisso? Quanto tempo esperei. Cante com fé. Chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui. Quanto tempo esperei. Chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui. Peça para Ele. Move. Você que está cantando, levante suas mãos. Vai orando por esses irmãos. As águas. Fale para Ele. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas,
Deus, nesse momento, você que não está no altar, levante suas mãos, eu vou orar por esses irmãos. Ore junto comigo, ore junto comigo.